Olá, tudo bem com você? Hoje, neste vídeo aqui, eu tenho a grande alegria de trazer para conversar, bater um papo aí, o meu amigo de longa data, o Wanderley Ricken, meu conterrâneo, também lá de Criciúma, Santa Catarina, mas atualmente, já faz alguns anos, ele trabalha como bibliotecário lá no Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, no Rio Grande do Sul, que é o nosso internato lá naquele estado, que por sinal nesse momento está muito frio ali, pelo jeito, né? De como dizem aí os gaúchos, né, Wanderley? De renguear o Cusco. O Wanderley também ele é formado em biblioteconomia pela Universidade Federal de Santa Catarina, está cursando agora um mestrado em teologia e também uma graduação em ciências da religião. E o que me faz trazer o Wanderley para essa conversa aqui, em outro momento, quem sabe a gente pode conversar também sobre outro assunto que para mim traz assim gratas recordações, porque o Wanderley é também meu pai na fé. Foi a pessoa que Deus usou para me dar estudos bíblicos, isso já faz aí uns 30 anos, né? Foi lá em Criciúma, quando nós nos conhecemos no ensino médio, quando cursamos ali o curso de Química, e eu já contei isso em vídeos, em palestras, mas quem sabe um dia a gente bate um papo aqui também contando um pouco, rememorando um pouco dessa época aí que foi muito marcante para nós, né? Então o Wanderley me deu estudos bíblicos, foi a pessoa que Deus usou para me trazer, para me apresentar a mensagem bíblica adventista. Mas o tema de hoje aqui é um pouco diferente. Eu quero falar sobre a experiência missionária que o Wanderley teve numa comunidade adventista pouco conhecida ainda, chamada Valongo, Sertão do Valongo, que fica ali em Santa Catarina. Porém, antes de a gente conversar um pouquinho sobre o Valongo em si, eu quero aí pedir que o Wanderley dê as suas palavras introdutórias, né, para a nossa conversa aqui, e depois vou ler um trechinho aqui do livro Enciclopédia de Ellen White, para a gente contextualizar aqui a nossa conversa. Wanderley, sua saudação aí para os nossos amigos. Olá a todos, é muito bom estar aqui com vocês e de modo especial aqui com o Michel, também para a gente conversar sobre o Sertão do Valongo, que me traz sempre boas recordações. Eu, inclusive, quando estive lá no Sertão do Valongo, já faz aí, olha, mais de 20 anos, né? Estive lá pesquisando e, inclusive, neste livro aqui, A Chegada do Adventismo ao Brasil, eu conto um pouco, né, sobre a história ali do Sertão do Valongo, de como a mensagem adventista alcançou aquela comunidade ali próxima de Tijucas, né? Não sei, não lembro agora quantos quilômetros fica de Tijucas, mas é ali nas redondezas, digamos assim, né, da Grande Florianópolis, já um pouco mais para o norte. Então, é uma história muito interessante, muito bonita, e aqui no livro eu conto um pouco disso aí. Mas hoje eu vou conversar diretamente, né, com um pioneiro, com na época foi um obreiro, né, ali um missionário, foi o Wanderley, também a sua esposa, que trabalharam ali no Valongo. Agora, eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Olha, essa obra aqui é fantástica, viu? É o livro mais volumoso que a CPB já publicou nos seus mais de 120 anos de história. Uma obra de referência, né? Tudo que envolve a vida, os personagens relacionados com Ellen White, o tempo dela, enfim, está aqui em forma de verbetes. Muito bom esse material. E aqui no verbete Trabalho dos Adventistas com os Afrodescendentes, eu vou ler aqui apenas 3 parágrafos para vocês, muito interessantes. Na página 640, diz assim: Ellen White foi a mais preeminente promotora adventista do trabalho pelos afro-americanos. Junto à pesada obrigação de liderar a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tinha uma preocupação especial pelos negros do Sul, dos Estados Unidos. Sabia que eles, por causa dos males da escravidão, viviam em meio à negligência e pobreza. Depois de anos incentivando uma igreja receosa, em 1891, Ellen White fez um sermão histórico intitulado Nosso Dever para com os Negros. Essa mensagem foi um divisor de águas para a sessão da Assembleia Geral em Battle Creek, Michigan. Tratava-se de um apelo enfático aos líderes da denominação em favor do desenvolvimento de um trabalho sistemático pelos negros do Sul. As palavras dela foram fundamentais para motivar a igreja a se tornar mais ativa nessa obra. Além disso, sua mensagem influenciou seu filho, Edson White, a dedicar seus esforços para a missão entre os negros nos Estados do Sul. Então, veja, não só ela motivou esse trabalho, como a própria família deu exemplo nisso, né? O filho dela, o Edson, de fato foi fazer um trabalho lá com os negros pobres no sul dos Estados Unidos. O que ele fez? Olha só, em 1893, Edson White e Will Palmer participaram das reuniões em Battle Creek, onde leram o apelo de Ellen White, no qual ela conclamou os obreiros a consagrarem-se.
para a educação de negros no sul dos Estados Unidos. Em resposta, eles, para fins de mobilidade e segurança, construíram de forma inovadora um barco a vapor às margens do rio Kalamazoo, em Allegan, Michigan. Lançado em 1894, o vapor Morning Star, o nome do barco era esse aí, né, Estrela da Manhã, subiu e desceu as vias do Mississippi por cerca de uma década. Inicialmente, a embarcação serviu como sede da Sociedade Missionária do Sul, organizada aproximadamente em 1895 por Edson White, para o desenvolvimento do trabalho da igreja entre os negros da região. E foi um trabalho realmente maravilhoso. Quem puder depois ler um pouco mais sobre a história do Morning Star, do pioneirismo, né, dos adventistas ali entre os negros do sul dos Estados Unidos, trabalharam com a alfabetização daquelas comunidades, pregando o evangelho, estabelecendo igrejas, trabalho realmente maravilhoso. Mas no Brasil também temos alguns exemplos desse tipo, que não ficam muito atrás, não, né, da obra que foi feita lá nos Estados Unidos com essa população. E eu queria perguntar ao Vanderlei, primeiramente, nós já mencionamos aqui, né, a questão do Valongo, né, Sertão do Valongo, ali em Santa Catarina, uma comunidade assim peculiar, né? Mas antes de mais nada, Vanderlei, o que significa essa palavra aí, Valongo? Como tu falou ali no início, o Sertão do Valongo, ele fica ali aproximadamente 60 quilômetros ali de Florianópolis, indo em direção à região norte, em direção a Joinville, fica entre Tijucas e Porto Belo. Ali do centro de Tijucas fica em torno de 10 quilômetros. Do centro de Porto Belo fica em torno de 22 quilômetros. Então ele faz parte ali de Porto Belo, mas fica mais próximo do centro de Tijucas. Quem vai daqui para lá, né, do sul para o norte, ele, ao passar ali a ponte de Tijucas, logo depois à esquerda tem ali a Cerâmica Porto Belo, depois tem o Eucalipau e mais à frente tem um posto de gasolina à esquerda e um avião. Por ali tem uma entradinha, 10 quilômetros ali para dentro, para o interior, a gente chega lá no Sertão do Valongo. É uma comunidade muito peculiar, muito interessante. Em torno de umas 100 pessoas, aproximadamente. São todos afrodescendentes, isso é muito interessante. São 3 famílias, na realidade, Caetano, Costa e Faial. Caetano e Costa são sobrenomes mais ou menos conhecidos nossos, né? Faial é meio diferente. Faial, eu tive dando uma pesquisada, uma das ilhas lá do arquipélago de Açores é a ilha de Faial. Pode ser que tenha alguma ligação com isso também, né? Eles não sabem ao certo, né? Mas pode também ter alguma coisa relacionada. Uma outra coisa que eu estive vendo também, porque quando eu estava lá, tinha muita gente da Universidade Federal de Santa Catarina, muitos pesquisadores que de vez em quando apareciam lá para fazer algum tipo de pesquisa. E um dos registros que eles tiveram é que lá possui consanguinidade, o maior registro de consanguinidade no mundo científico. 98% de ancestralidade africana. Então, isso, inclusive, favoreceu o reconhecimento deles como remanescente de quilombos. Então, isso é mais um aspecto interessante. E o mais importante, ao meu ver, é que são adventistas do 7º dia. Então, tem essas características, né? Afrodescendentes, remanescente de quilombo, e essa questão da consanguinidade e também adventista do 7º dia. O nome Sertão do Valongo, eles não sabem a razão. Eles não sabem. É possível que existia lá no Rio de Janeiro um local que era chamado de Valongo, que era um local de venda de escravos. É possível que tenha essa correlação, é possível. Também em Portugal existe uma cidade lá chamada, uma região lá chamada de Valongo, é possível também. E eles, quem sabe, até assim imaginam, assim, quando a gente conversa sobre o assunto, eles dizem assim, não, é porque aqui é um vale longo, né? Pode ser também, né? Então, eles não têm assim certeza quanto a isso, mas tem essas possibilidades. Ô Vanderlei, você trabalhou lá de que ano a que ano? Eu trabalhei lá de 2000 a 2004, foram 5 anos. 5 anos como missionário ali no Sertão do Valongo. O que você fazia, assim, você e sua esposa faziam basicamente ali na comunidade? Vocês eram mantidos, então, pela Associação Catarinense, né? Que é a sede da igreja. Naquela época só tinha uma sede regional, né? Agora tem 2. Tem a Associação Catarinense e a Norte Catarinense. Na época, como só havia a Catarinense, vocês eram mantidos, então, como missionários ali. O que vocês faziam basicamente ali na comunidade? A minha esposa, a Vande, né, para os mais conhecidos, né? Ela era professora ali para as crianças na comunidade. Ela dava aula de 1ª a 4ª série, na época, né?
que é multisseriado, tudo numa turma só, numa sala só, no mesmo momento. Cada parede tinha um quadro, daí as crianças viravam para um lado de cada turma. Então ela dava aula ali. Eu fazia de tudo, desde instalação... Era uma escolinha rural, né? Isso. Eu já fazia de tudo lá, desde leitura de documento, instalar chuveiro, ajudar na igreja, instalação elétrica, instalação hidráulica, aula de computação para as crianças, aula de interpretação de texto para os adultos. A gente fez uma série de coisas lá. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Dava aula de música também ali, porque eu sei que você é o tocador de flauta, né? Isso. Muito bem. Já falamos aqui sobre o nome, né? Não há uma certeza absoluta ali da origem dele, mas é assim que é conhecida a comunidade, Sertão do Valongo. E fica realmente lá entre as montanhas, é uma região muito bonita, uma área assim de mata, né? Realmente é um local muito agradável. Inclusive, estive lá mais de uma vez, né? Eu acho que a última vez, talvez, tenha sido justamente quando você me convidou, né, Vanderlei? Passamos ali um fim de semana, preguei ali para os nossos irmãos da comunidade. E eu tenho, assim, recordações muito preciosas daquele momento. Visitei várias famílias ali, almoçamos juntos, foi muito gostoso. Eles são muito acolhedores, né? Agora, sim, quem tiver a oportunidade de visitar essa comunidade, é uma comunidade fantástica. Sem dúvida. É uma experiência muito grandiosa. Agora, Vanderlei, você falou aí talvez da possibilidade de serem descendentes de um quilombo, né? Portanto, quilombolas. Fala um pouquinho mais, então, sobre a origem da comunidade. O que se sabe a respeito disso? Eles não têm nenhum registro na memória coletiva deles quanto a isso. Nada assim que a gente possa dizer assim, foi tal coisa. Eles não têm memória sobre isso. Inclusive, assim, esses aspectos relacionados à escravidão, coisa assim, eles sabem que tem lá no passado, manteve-se poucos relatos, até porque não eram memórias agradáveis para eles estarem repassando para os descendentes. Então, eles não fazem assim muita questão, não fizeram questão de manter essa memória e nem fazem assim muita questão. Então, eles têm pouca noção assim de como é que eles foram para lá ou da própria origem da comunidade. Então, existem algumas possibilidades. Uma dessas seria que, de fato, ali seria escravos fugidos, né, dos seus senhores, formando uma espécie de um quilombo. Essa seria uma das possibilidades. Outra possibilidade também colocada é que, quando houve ali a abolição da escravatura, as embarcações foram proibidas. Então, um desses navios negreiros ali adentrou ali a foz do rio Tijucas e largou os escravos que estavam sendo trazidos mais lá em cima e depois tocou fogo no navio. Mais à frente até tem um bairro lá em Tijucas que é chamado Nova Descoberta, que talvez seja em função disso. São conjecturas. A impressão que eu tenho, pelo tempo que eu estive lá, é que não foi isso que aconteceu, mas é uma impressão, né? Nada, se eles não sabem, imagine eu, né? Mas assim, como são 3 famílias, a impressão que dá pelos relatos deles é que no passado haviam ali famílias de brancos também. Só que conforme o extrativismo de madeira, de palmeiras, né, palmito que eles tiravam muito lá, foi se acabando, aparentemente essas famílias de brancos foram saindo e eles permaneceram lá. Porque são 3 famílias, né? Não seria assim 20 famílias, não seria uma quantidade maior, assim, né? Dá a impressão, então, que haviam mais famílias antes, de brancos e de negros. Os brancos foram embora e os negros permaneceram ali, porque gostaram do ambiente e se aclimataram e né, se sentiram bem ali. Mas, de qualquer forma, a gente não tem nada assim definitivo. Haveria necessidade de se fazer uma investigação muito mais profunda, né? Com certeza tem muito mais material para se verificar isso aí, né? É verdade. Eu lembro que na época em que eu estive pesquisando, eu até publiquei uma reportagem na antiga revista Sinais dos Tempos, né, sobre essa comunidade. Eu acho que isso foi em 99, possivelmente ali. E eu conversei na época com um senhor que morava em Tijucas e ele contava dessa história do navio aí, né? Que aí o navio estava cheio, né, de escravos. De repente foi tornada ilegal a atividade e ele teve que esconder, teve que atear fogo ao navio, né? E aqueles africanos ali foram largados simplesmente ali na região. E é uma das possíveis, né, origens para a comunidade. Mas, como disse o Vanderlei, não se tem certeza até hoje sobre a real origem ali do Valongo, né? Agora, aquilo que realmente para mim foi muito marcante em conversar lá naquela ocasião com alguns descendentes dos pioneiros ainda. Eu conversei com a filha do Marino lá, né? Conversei com outra filha que morava na época lá, que já é falecida, né? Morava em Paranaguá,
Eu fui até a casa dela, na ocasião, para conversar, gravar entrevistas com ela também. A Leontina deve ser, né? Leontina, exatamente, a Leontina. Então, assim, que história maravilhosa. Conta para nós, Wanderley, como o Adventismo alcançou essa comunidade? Essa parte da história é a parte que eles mais destacam, justamente porque essa é ali a virada, é o ponto de virada deles, né? Então, se no passado tinha um passado que eles não gostavam de falar sobre aquele assunto, esse é o passado que eles gostam de destacar e que deu uma nova identidade ali para eles, né? Começou quando? Começou em 1923, quando apareceu lá um colportor. Hoje em dia, a estrada não é muito boa para se chegar até o Sertão do Valongo. Hoje em dia. Agora, imagine isso aí há 100 anos atrás, né? Inclusive, já vai praticamente fazer, né, 100 anos, né? Está perto de 100 anos. Agora, imagine há 100 anos atrás como era essa estrada. Deveria ser realmente muito difícil, pelos relatos que eles me passavam quando eu estava lá, isso já do tempo deles, né? Não de 100 anos atrás, que ali passava carroça, carro de boi, era muito difícil, o carro de boi chegava a atolar e às vezes tinha que ir vários, assim, para um ir desatolando do outro, era complicadíssimo. Agora imagine um coportor, um valoroso coportor, indo até a última casa, chegando lá nesse local. Só que ele foi muito mal recebido, ele não foi bem recebido nessa região. E possivelmente estivesse ali escurecendo, e ele agora, como é que vai voltar? Seria um retorno impossível, né? Com um tempo bom, com sol, já não é muito fácil. Agora imagina ali, quem sabe ali, a gente nem sabe se não estava chovendo a situação que estava, né? Dá a impressão que lá é assim, sempre que a gente pensava em sair de lá, chovia, era engraçado. Mas é porque quando chove, a gente mora num local que tem asfalto, calçamento, a gente não percebe tanto isso. Agora, quando a gente mora num local que é estrada de chão, que a chuva ali vai deixar tudo embarrado, faz diferença, daí a gente percebe essas mudanças climáticas de formas mais acentuadas. Agora imagine, esse comportor não foi bem recebido, foi quase que enxotado de lá, e ele precisava arranjar um local para ficar. Foi nessa que aparece o Mário Caetano. Esse jovem recém-casado, ele ofereceu o quarto dele, que era o que ele tinha da casa do pai, o quarto, ele era recém-casado, inclusive, para dormir ali. Ele só durma aqui com a gente aqui durante essa noite aqui, amanhã você sai cedo e segue a tua vida. E ele dormiu lá. O comportor dormiu lá no quarto. Aí no dia seguinte, como despedida, uma forma de despedida, o comportor não vendeu o livro, o comportor deu um livro para ele. Olha que coisa maravilhosa. A gente acredita que seja o livro Nossa Época, a Luz das Profecias, um livro da Casa Publicadora Brasileira. E esse livro foi acolhido ali com muito interesse, com muito respeito, né? E esse Mário, ele nas horas vagas, ele estudava ali esse livro e começou a chamar a atenção dele o enfoque que o livro dava para a segunda vinda de Cristo, para o fim do mundo, e também para a questão do sábado. Então, esses dois pontos foram marcantes assim na vida ali de Mário, e ele começou a perceber que realmente estava de acordo com a Bíblia. E gradualmente ele foi entrando em contato com outros adventistas que estavam um pouco mais distante da região, mas relativamente próximos, e se converteu ali, foi batizado em 1932, juntamente com a Leontina, né? Que ela, nessa época, estava ali com uns 14 anos, mais ou menos. E é tão fantástico a influência desse Mário no Sertão do Valongo, que todas as famílias ali acabaram se convertendo para a Igreja Adventista Sétimo Dia, né? Para Deus através da Igreja Adventista Sétimo Dia, né? Eles se reuniam na casa de Mário para estudar a Bíblia, para fazer ali seus cultos. Eles sempre foram assim, apesar de ser uma comunidade isolada, mas eles sempre foram assim muito amistosos em estar em outros lugares com outras pessoas. Eles iam mata adentro, eles atravessavam as montanhas, 4, 5, 6 horas de caminhada para estar junto com outros adventistas em Zimbros, em outros lugares, e alguns mais distantes eles iam de carroça, de carro de boi. Depois, mais à frente, até quando já tinha igrejinha, eles iam com carro de boi para outras igrejas também, era uma festa, né? Assim também como as pessoas, os adventistas de outros lugares também iam visitá-los. Era muito interessante toda essa parte. Eles têm boas lembranças sobre todas essas participações. Em 1962 foi construída a igreja de madeira. Eu, inclusive, morei numa casa que foi no mesmo local com a mesma madeira. A estrutura era diferente, mas é a mesma madeira que foi utilizada nessa primeira igreja. Foi uma bênção esse tempo que a gente morou lá nessa casa.
Em 1994 foi inaugurada a igreja atual agora, a igreja de material e tal, né? Tem ali um local destacado na comunidade. De fato, até lembra de Israel, né? Porque fica bem no centro, né? Como se... Bem centralizada, é extraordinário. A igreja fica no meio. E foi justamente isso que me levou a incluir no meu livro a história do Valongo, porque é o poder da mensagem, né? De um livro especificamente. Então você vê que um livro com a mensagem bíblica adventista, ele revolucionou toda uma comunidade. E eu acho que até hoje, né, Vanderlei, a maioria das famílias lá, acho que mais de 90%, realmente são adventistas, né? Sim, com certeza. Mesmo aquele que não é adventista, ele segue vários princípios da igreja. Ele não come carne de porco, ele no sábado ele também não trabalha, ele fica em casa lá, tal, mas ele, né? Então tu vê assim que tem ali a mensagem no seu interior. Uhum. Foi bem interessante assim perceber, quando eu entrevistei várias pessoas naquela ocasião, o carinho, né, que eles têm para com a mensagem e o valor que dão, né, porque realmente houve uma mudança. A gente pode comentar daqui a pouquinho sobre isso também, né, o antes e depois, né, as mudanças que foram verificadas ali na comunidade. Mas antes, Vanderlei, fala um pouquinho sobre por que o interesse da Igreja Adventista nessa comunidade. Por muitos anos, né, vem sendo mantidos ali missionários para ajudar naquela comunidade. De onde vem esse interesse e por quê? Eles, como são uma comunidade assim diferenciada, isso chama a atenção da igreja, e eles, como visitam vários lugares, desde sempre eles visitavam, e isso atraía as pessoas. Diziam, olha, existe uma comunidade afrodescendente, são adventistas, estão lá, tal. E muitas igrejas iam lá visitar, e ainda vão, né, lá visitá-los. E essas mudanças, essas visitas que eram feitas, e ainda são feitas, claro, né, chamava sempre a atenção. Em certa ocasião, inclusive, ali na década de 90, eles estavam começando a construir a igreja, já estava ali com as paredes levantadas, mas eles não tinham como terminar a construção. Já estava crescendo mato dentro da construção. Eles não tinham como terminar. E o pessoal de Florianópolis, o pessoal da Igreja Adventista de Florianópolis, da Igreja do Estreito, das igrejas que tinham na época, eles fizeram uma excursão, eles foram lá no Valongo e eles perceberam que eles estavam precisando de ajuda. E a igreja se propôs a ajudar e apoiar, e eles concluíram a construção lá. Inclusive, quando a gente chega lá na igreja do Valongo, os bancos eram os mesmos bancos que eles tinham construído lá para a igreja do Estreito. Que quando eles construíram os bancos para a igreja do Estreito, eles já construíram uma remessa maior para poder fazer essa doação para a igreja do Valongo. Então, foi uma igreja assim, abençoada pela Igreja Adventista em Santa Catarina, de modo especial. A própria associação, percebendo essa comunidade, começou também a observar que ali havia umas certas necessidades que a igreja poderia ajudar. A igreja investiu ali, construiu algumas casas para alguns dos moradores que tinham mais dificuldade. Foi nessa ocasião que daí foi convidado o Benedito Alves e a Elza, sua esposa. Eles já tinham uma ampla experiência como missionários na Amazônia, foram uns 12 anos lá como missionários, e no Valongo eles já estavam ali quase aposentando, ficaram mais 2 anos. Foi o tempo ali já para eles aposentarem. Nesse período, ele estava lá também ajudando, transportando às vezes pessoas doentes para o médico, ajudando essa parte administrativa ali da construção que estava sendo processada naquelas casas. E foi fundamental. Quando eles aposentaram, que daí nós fomos convidados, eu e a minha esposa. No ano 2000, eu e a minha esposa, nós fomos então convidados para assumirmos essa posição como missionários ali no Sertão do Valongo. A Wanda ficava responsável ali para dar aula para as crianças, né, naquele formato multisseriado. Também ela dava aula de artes para a comunidade. Eu fiquei ali dando aulas de leitura, computação, ajudava na igreja, cuidava ali da água da comunidade também. Fazia de tudo um pouco na parte elétrica, instalação elétrica, trocava ali resistência de chuveiro, caixa d'água, e até leitura de documento a gente fazia. Então a gente acabava sendo assim bem polivalente ali, né? Os tempos de desbravador foram muito úteis na missão, com certeza. É um preparo fantástico para ser missionário, são os desbravadores. Nessa época também foi quando a gente estava ali, foi quando o Sertão do Valongo obteve o reconhecimento de ser um remanescente de quilombo. Nós também conseguimos incentivá-los a fazer o concurso público para a Prefeitura de Porto Belo, onde todos que fizeram, vários não queriam fazer, a gente foi incentivando e treinando alguma coisinha lá, estudando alguma coisa com eles para que eles fossem bem nas provas. Todos eles conseguiram passar, todos eles obtiveram aprovação.
nós também conseguimos enviar nesse mesmo período ali o primeiro deles para um internato adventista. Logo depois o NASP também assumiu e deu bolsa para vários deles, mas o primeiro foi nesse período que nós estávamos ali junto ali. Mas o mais importante de tudo foi o desenvolvimento assim em se preparar uma nova geração. Eles dependiam assim muito assim de outras pessoas para poder conduzir ali as atividades da igreja, por dificuldade de leitura e tudo mais. Então a gente deu uma trabalhada assim nas novas gerações. Então eu saía com eles no sábado à tarde de bicicleta, nós íamos lá em Tijucas dar estudo bíblico, levando naquele mesmo esquema, né? E eu preparava eles para eles montar sermões e a gente ensaiava. Um detalhe aí, né? Esse mesmo esquema que o Vanderlei está dizendo aí, ele aplicou comigo, né? Porque quando eu era ainda aluno dele, né? Aluno bíblico dele, ele já me levava para dar estudo bíblico também nas comunidades, nos bairros lá em Criciúma, né? Estava me discipulando e eu nem sabia, né? Então ele usou a mesma tática, a mesma técnica, né? Ali entre os valonguenses, discipulando jovens, né? E pessoas que tinham potencial para dar estudo bíblico. Então isso é muito bonito. Com certeza. E até algumas pessoas que a gente imagina assim, não, mas esse não vai ter muito potencial. Mas a gente se engana, a gente tem que investir mesmo, porque pessoas que às vezes a gente imagina que não, Deus capacita, Deus habilita e é fantástico. Hoje nós temos pessoas dirigindo lá a igreja de forma muito voluntariosa e fantástica, que eram pessoas que estavam nesse trabalho que a gente fazia lá. Tinham dificuldade com leitura, talvez ainda tenham alguma dificuldade hoje em dia, mas estão conseguindo conduzir o trabalho de Deus. Às vezes a gente fica imaginando que precisa de todo um preparo espetacular para fazer alguma coisa para Deus. Não, não precisa. Se a gente tiver aquela disposição para fazer, Deus vai conduzindo o restante. Amém. E essas lideranças foram preparadas lá atrás, né? Com esse esforço todo. Com certeza, com certeza. Falando em bicicleta aí, Vanderlei, eu me lembro também que você teve um preço razoável, né? Aí a pagar para conseguir a sua graduação em biblioteconomia. Foi naquela fase que começou, né? Você, sim. Para ir para a Federal lá, eram vários quilômetros e usou até bicicleta, né? Não chegou a ser bicicleta. Eu usava 10 quilômetros, eu fazia 10 quilômetros de moto, depois pegava o ônibus intermunicipal de Tijucas até Florianópolis, depois lá em Florianópolis pegava lá o outro circular. Então eu passava mais tempo dentro de ônibus do que dentro da sala de aula, durante o período que estava fazendo ali o curso de biblioteconomia. Mas aí dá valor também, né? Depois. Né? Com certeza. Outro aspecto interessante relacionado a essa temática, assim, a importância que a Igreja Adventista dá a essa comunidade, é a própria produção desse livro aqui, Michels. Opa, conheço. Sim, pois então. Imagina, né? Nós aqui, a Casa Publicadora Brasileira, publicando um livro que aborda de forma fantástica ali o Sertão do Valongo, né? Um livro que fala justamente sobre a chegada do adventismo no Brasil, destacando também essa comunidade diferenciada que é o Sertão do Valongo. Isso também demonstra um grande respeito que a igreja tem por eles. E assim, eu vejo também o cumprimento exato, né, lá de Apocalipse 14, né? A cada nação, tribo, língua e povo, né? Nós não fazemos acepção de pessoas. A mensagem adventista bíblica, ela alcança todas as comunidades, pessoas que têm o coração aberto, né? E não foi diferente aí com o Valongo, né? Essa comunidade provavelmente quilombola que acolheu a mensagem e foi transformada. Agora, sim. Vanderlei, e o interesse dos alonguenses pela Igreja Adventista, como é que foi isso? A Igreja Adventista, lá no Sertão do Valongo, ela tem um local geográfico assim muito especial. Mas o lugar mais especial está no coração dos valonguenses. A Igreja Adventista ali tem um papel central na vida deles. Eles têm ali os cultos de quarta, de domingo, de sábado. Eles têm nos outros dias, eles têm ensaio de corais, porque eles gostam muito de cantar. Então tem corais dos adultos, tem mais de um normalmente. Tinha 2, mas no tempo que eu estava lá tinha 2 dos adultos, tinha das crianças, fora quartetos e duetos e outros mais que eles fazem lá. Então todo dia tem alguma coisa na igreja. É um negócio extraordinário. Sem contar, um outro aspecto que eu quero destacar aqui é a limpeza da igreja. É um negócio extraordinário. No dia designado, 1 ou 2 dias na semana, conforme a designação lá, todas as mulheres da comunidade se dirigem ao templo e começam lá cantando e vão fazendo todas as atividades ali de manter o templo caprichado. É um negócio extraordinário. Enquanto que, às vezes, outras igrejas
Claro que até em função de questões trabalhistas, a gente tem que ter funcionário pago e tal, né? Ali é um negócio assim voluntário e são todas participam, é um negócio espetacular, é uma maravilha mesmo. Muito bom ouvir sobre isso, né? Uma história realmente maravilhosa, muito bonita. Se você fosse destacar, assim, Vanderlei, 2 ou 3 coisas, assim, das que mais marcaram vocês, né? Você e a Vande, nesse período em que estiveram lá, que são, assim, recordações muito especiais. O que você diria? Olha, a gente pode, de fato, dizer muita coisa sobre o Valongo, mas o local, as pessoas ali, é um negócio fantástico. A gente, quando está ali junto, ali cantando e na programação no culto normal, por exemplo, né, é uma experiência realmente inigualável, né? Eles cantam assim com o coração mesmo, né? É vibrante, é vibrante. Essa é a maior experiência ali. E claro que o ambiente no campo é muito agradável, né? Então, o fato de ser um pouco distante, a gente tem que estar sempre se prevenindo, né? Se faltar um fósforo, tem que ir lá longe. Não, claro que não precisa, porque as pessoas moram ali próximas, a gente pode pegar lá. Eu estou só brincando, mas só para ilustrar. Mas é muito bom, assim. Toda a experiência ali, ela é fantástica, mas a religiosa, a relacionada ao espiritual, essa é a mais extraordinária de todas. Já que você mencionou, então, a experiência religiosa, a última pergunta vai nessa direção, mas antes deixa eu falar algo aqui para não esquecer. Eu fiz uma entrevista alguns meses atrás com o jovem Davi Boechat. Nós conversamos sobre a questão do racismo, sobre a questão do trabalho da Igreja Adventista com os negros nos Estados Unidos, né? E eu, então, na época, pensei, puxa, eu posso falar um pouco também sobre a questão do Brasil, né? E, de fato, é o motivo desse nosso vídeo aqui agora. Mas, se você quiser depois assistir também, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link. Foi uma conversa muito legal e que mostra realmente como a Igreja Adventista ela é pioneira em muitas frentes de atuação, inclusive nessa questão do trabalho com os negros, né? E inclusive também alguns pioneiros, como a própria Ellen White, foram abolicionistas, em algum momento até foram civilmente desobedientes, né? Porque envolvia realmente uma questão humana de obediência à palavra de Deus, né? De não concordar com a escravidão mesmo. Então, é uma história que precisa ser resgatada, precisa ser conhecida. Alguns movimentos modernos acham que às vezes estão descobrindo a roda aí, quando na verdade isso já vem de lá de trás, né? Essa posição bonita da nossa igreja. Vanderlei, então, para a gente encerrar aqui a última questão, fala um pouco sobre a diferença que fez e que ainda faz, né, a mensagem adventista ali entre os valonguenses. As diferenças começaram quando Mário, ao ler o livro ali e começar a se entregar a Jesus, ele agora resolve acabar com o alambique, né? O alambique que tinha lá, fazendo uma cachaça. Imagina, uma comunidade pequena, produzindo cachaça, ia dar muita confusão ali. Então, nós temos ali uma comunidade livre de vícios, bebida, fumo, drogas, no geral. Até hoje, nós temos ali... Oi? Até hoje. Até hoje. Nós temos ali uma comunidade que preza por uma alimentação mais saudável, nós temos ali, eles dormem cedo, tem o sábado como descanso. Em vários aspectos ali houve mudanças, né? No aspecto de saúde, já destaquei. Na questão emocional, eles têm um senso de pertencimento. Isso ali é o mais fantástico de tudo. Não só por ser uma família, porque acaba hoje em dia sendo tudo uma família só, mas por ter um pertencimento ali como igreja, como membros de um corpo de Cristo. Então, isso é um outro aspecto muito especial. Todos ali se ajudam. Se houver uma necessidade, qualquer emergência, todo mundo corre lá para socorrer, para resolver o problema. No aspecto mental, eles se desenvolveram muito ali, justamente para poderem participar na igreja, através da música, decorando. Quem não sabia ler, decorava tudo. Tem pessoas, ainda hoje ali, que leem muito pouco, mas que sabem muitos textos bíblicos de cor. Existe uma competição que eles ainda devem fazer lá no JA, no culto JA, que é recitar textos. Aí um recita lá, outro recita aqui, fica assim, é um negócio extraordinário. Eu conheço vários textos, mas eu ficava miudinho ali, né? Porque eles, mesmo tendo certas dificuldades, às vezes com leitura, alguma coisa, nossa, eram imbatíveis, né? Eu jamais concorria nesse tipo de atividade. Eu deixava lá a tia Poda e a esposa do Moisés ali participar, que eles eram fantásticos. E então, eles se desenvolvem mentalmente,
na questão do raciocínio, na questão do estudo, decorando. Para quê? Para servir a Deus. Tudo isso aí em função da igreja. O aspecto espiritual de todos é o mais importante. Eles têm um propósito de vida. Quantas pessoas no mundo buscam um propósito de vida? Eles têm ali um propósito de vida. Eles sofrem quando alguém morre, sofrem, claro, mas eles têm a esperança da vida eterna, eles têm a esperança da ressurreição, eles têm ali a felicidade, é uma comunidade feliz. Então, por quê? Porque tem esse propósito de vida. É um negócio extraordinário. Então fica muito claro assim que o evangelho, ele é libertador, né? Ele não só ajuda as pessoas no aspecto espiritual, no sentido de orientá-las para o céu, para a vida eterna, mas também, como dizia Jesus, né, vida abundante. Ele mexe com a nossa vida de modo geral, de modo total. E essa comunidade é uma prova disso, né, Vanderlei? Sim. Um outro detalhe, Michel, é que às vezes algumas pessoas criticam assim certas formas de evangelismo, como considerando proselitismo ou uma ação muito violenta, né, contra os costumes, contra a cultura daqueles povos, né? Mas ali no Valongo foi algo tão espontâneo, tão natural. Por quê? Foi um deles recebeu um livro e lendo esse livro e conversando entre eles, quer dizer, não houve uma igreja que foi lá e impôs a sua forma de crença em detrimento de uma religião primitiva ou sei lá, alguma outra coisa que eles tivessem lá. Não aconteceu dessa forma. Foi eles próprios, através de um livro, lendo um livro e conversando entre eles, que chegaram a esse conhecimento e essa decisão pela verdade. A escolha foi deles, né? E que bendita escolha, né? Vanderlei, muito obrigado aí por compartilhar um pouquinho dessa experiência que você teve ali nessa comunidade. Espero que tenha despertado o interesse de você que está nos assistindo também, que sabe conhecer um pouco mais dessa história. Orar também pelo evangelismo da igreja, que, como eu disse, tem que alcançar todas as tribos, raças, nações, etnias, a fim de que Jesus possa voltar logo e sermos um só povo eternamente, né? Então, Deus continue te abençoando, Vanderlei, a tua família também, tua missão, seus filhos, né? Essa família que a gente ama. E quem sabe em outro momento a gente volta a conversar aqui no canal sobre alguns outros assuntos, né? Isso mesmo. É um prazer ter você aqui de novo. Isso. Quem tiver o privilégio de ir conhecer o Sertão do Valongo, se sentirá tocado por eles. Você vai tocar lá também, mas você vai se sentir tocado. É um lugar maravilhoso. Não perca a oportunidade. Se você estiver passando ali entre Porto Belo, Tijucas, lembre-se, entre lá, conheça essa comunidade. Muito bom, dá uma passadinha lá, vale a pena. Grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida, sua família e desperte em você também esse espírito missionário. Por que não? Você também, quem sabe, levar essa mensagem a uma comunidade, a um bairro, a uma cidade, missão global, né? Fica a dica. E olhe a respeito, com certeza Deus vai mostrar para você também um meio de alcançar pessoas para Jesus. Um grande abraço.